Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus, nesta noite, já ministrou nossos corações, mas Ele vai concluir através da sua palavra nesta noite. Cada irmão que teve oportunidade nesta noite, trouxe a sua saudação, o seu louvor. Deus, Ele ministrou, nesta noite aos nossos corações. Mas agora nós vamos meditar na palavra de Deus. De antemão, queremos agradecer a presença dos irmãos que estão presentes aqui na congregação, os irmãos que nos acompanham através desta live. Que o Senhor venha abençoar as vossas vidas poderosamente. Nossa irmã Claudiana Silva, Fabiane Alves, são membros do nosso ministério. Irmã Fabiana lá do Quincunká, irmã Claudiana lá do Tamburi. Deus abençoe Betônio, que está na live, em nome de Jesus. Enfim, todos os irmãos que estão conectados conosco nesta noite. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. E como nosso irmão Francival falou, permaneça aí, Deus tem uma palavra para o teu coração. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque aqui você é edificado através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 36 até o verso de número 39. Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Nós vamos falar a respeito de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque necessitais de perseverança. Algumas traduções vai estar paciência, mas o significado é o mesmo. Então, versículo 36. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, meus irmãos? Pode se sentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu não sei o que você realmente queria ouvir, mas nesta noite não é o que você quer ouvir, é aquilo a qual o Senhor, Ele tem a ministrar aos nossos corações nesta noite. Amados irmãos, hoje nós vamos trazer uma mensagem, e o tema desta mensagem é: necessitamos de perseverança. É o tema da mensagem nesta noite. Amados irmãos, nós sabemos que o decorrer da nossa caminhada, nossa trajetória na presença de Deus, nós sabemos que ela é extensa. Nós sabemos, amados irmãos, que a nossa trajetória servindo a Jesus, andando na presença de Cristo, não é uma trajetória fácil. Mas eu quero falar, amados irmãos, que em meio a essa trajetória, em meio a esta caminhada, nós precisamos estar sempre perseverando, nós precisamos estar sempre insistindo, nós precisamos, amados irmãos, mesmo em meio às tribulações e às adversidades, nós precisamos, amado irmão, estamos sempre perseverando diante do Senhor. Muitas das vezes eu e você enfrentamos momentos difíceis,
enfrentamos momentos de provação, enfrentamos momentos de choro, enfrentamos momentos de decepção, enfrentamos momentos de enfermidade, enfrentamos momentos, amados irmãos, a qual as portas se fecham, a qual a calúnia vem contra a minha e contra a tua vida. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está nos chamando a perseverar, a mesmo diante do deserto, a mesmo diante, amado irmão, do momento difícil, a mesmo diante, amado irmão, a qual nós enfrentamos os problemas e as adversidades. Ei, amado irmão, o Senhor, nesta noite, Ele está ministrando aos nossos corações e dizendo: ei, meu irmão, persevere, ei, meu filho, persevere. Eu sei que a prova está grande, a luta está grande, mas você persevere em minha presença. Ei, amado irmão, o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre perseverança. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas, meus irmãos, nós vamos observar que o escritor da carta aos Hebreus, ele escreve, amado irmão, para crentes, para cristãos hebreus, que estavam passando por momento de perseguição e de adversidade. Estavam passando, amado irmão, por período de grande provação, por períodos, amado irmão, difícil. Então nós vamos observar que o escritor aos Hebreus, ele vai, amado irmão, trazer uma mensagem de encorajamento. E nós vamos observar aqui no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19, aqui ele vai falar a respeito, amado irmão, da perseverança na fé. Nós sabemos que nem sempre, amado irmão, nós acordamos com aquele vigor. Nós sabemos, amados irmãos, que em dado momento da nossa trajetória, vem o desânimo, amado irmão, por causa dos problemas e das lutas que nós enfrentamos, por causa, amado irmão, dos ataques espirituais que nós enfrentamos. Ei, amado irmão, mas o Senhor, mesmo em meio à prova, Ele fala para mim e para você a perseverarmos na fé. E por isso o Senhor colocou esta mensagem no meu coração, com o seguinte tema: ei, precisamos de perseverança. Amado irmão, o foco aqui, o bloco, amado irmão, do texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar no versículo de número 36, aqui o escritor, a carta aos Hebreus, ele vai dizer: porque para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ei, amado, este aqui está. Nós necessitamos de perseverança. E, amado irmão, o escritor aos Hebreus vai falar que os irmãos hebreus precisavam perseverar, porque, amado irmão, ele vai dizer que depois de os irmãos hebreus haver feito a vontade de Deus, eles alcançariam a promessa. Ei, amado irmão, eles viveriam a promessa, mas viveriam a promessa se fizesse o quê? Se perseverasse na fé, se perseverasse diante do Senhor. E que promessa é essa, amado irmão? É uma promessa, amado irmão, de uma vida eterna. É uma promessa, amado irmão, o Senhor, Ele prometeu para todo aquele que crê. Ei, amado irmão, a morada nas mansões celestiais, uma eternidade, amado irmão, com Jesus, uma eternidade, amado irmão, com Cristo. E da mesma forma que os irmãos hebreus precisavam e necessitavam de perseverança, nós também necessitamos perseverar. Porque esta promessa não se limita apenas aos irmãos hebreus. Esta promessa se estende a todo aquele que crê.
A todo aquele que olha para Jesus e coloca 100% da sua confiança nele. Aquele, amado irmão, que anda em obediência ao Senhor. A Jesus Cristo, ele fez uma promessa. E a promessa é essa. Jesus, ele disse: ei, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Jesus, amado irmão, ele prometeu vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus vai falar que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia está recheada, amado irmão, desta grande promessa de Deus, para mim e para você. Só que para mim e você, amado irmão, entrarmos nas mansões celestiais, nós precisamos perseverar na fé. Nós precisamos perseverar em meio às tribulações e às adversidades. Nós precisamos perseverar quando as portas se fecham, quando o dia mau chega. Nós precisamos estar perseverando na fé. Ei, meu irmão, quantas pessoas começaram na fé, mas quando a luta surgiu, a prova surgiu, ou o pecado bateu em sua porta, desistiram da caminhada. Mas nesta noite o Senhor está dizendo assim: meu filho, você precisa perseverar. Você quer viver a promessa? Você quer viver a promessa? Precisa perseverar. E esta promessa não é só salvação, não, meu irmão. Esta promessa também, as promessas que Deus ele te fez aqui na terra. Para as promessas de Deus, amado irmão, cumprir sobre as nossas vidas, nós precisamos perseverar na fé, nós precisamos perseverar em obediência, nós precisamos, amado irmão, estar sempre perseverando. Nós vamos observar no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos observar que Deus, ele fez uma grande promessa a Abraão, que era entregar um filho para Abraão, filho da promessa, Isaac. Mas nós vamos observar no capítulo 22, que quando Deus, amado irmão, ele aparece a Abraão e diz assim: Abraão, olha, você vai pegar o seu filho, você vai pegar o filho da promessa, Isaac, teu único filho, aquele que você ama, e você vai até o Monte Moriá, você vai sacrificar ele a mim. Eu quero que você sacrifique o teu único filho, a promessa que eu entreguei em tuas mãos. E Abraão já era velho. Mas a palavra do Senhor vai falar que Abraão, amado irmão, ele vai obedecer a Deus, ele vai perseverar, amado irmão, no propósito a qual o Senhor tinha chamado, e ele obedece a Deus. Ele vai até, amado irmão, Moriá, ele caminha 3 dias e 3 noites, vai até o Moriá, e a palavra de Deus vai falar, amado irmão, que ele faz o altar, ele coloca o seu filho Isaac em cima do altar, e quando ele vai sacrificar, Deus brada do céu e diz assim: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Agora eu sei que você é fiel a mim. Agora eu sei que você anda em fidelidade em minha presença. Agora eu sei que você persevera na fé. Agora eu sei que você é perseverante, amado Armando. E nesta noite o Senhor, ele está nos chamando a perseverar, independentemente daquilo a qual o Senhor nos pede. Ele está nos chamando a perseverar. Então o tema da mensagem é: necessitamos de perseverança. Por quê? Porque assim nós alcançamos a promessa. Versículo 36 diz: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Só vive a promessa aquele que persevera. Só vive a promessa aquele, amado irmão, que persevera, não apenas no momento de mudança, mas no momento de adversidade. Ei, irmão, nesta noite o Senhor está dizendo assim: ei, a persevera. Você está grande, pastor, mas o Senhor está dizendo: persevera. Ei, pastor, estou desanimado, mas o Senhor está dizendo assim: persevera. Ei, pastor,
a persevera, porque só assim você vai alcançar a promessa. E a maior de todas as promessas, amado irmão, ela não se limita aqui na terra. Amado irmão, é a nossa eternidade com Cristo, as mansões celestiais. Então o tema da mensagem é: necessitamos de perseverança. Por quê? Porque, amado irmão, nós alcançaremos a promessa de Deus, a promessa de Jesus feita sobre a minha vida e sobre a tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador, a Jesus Cristo. Ei, amado irmão, mas nós vamos observar que o texto escritor aos Hebreus, ele continua escrevendo. E quando chega no versículo de número 37, ele vai dizer: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ei, amado irmão, preste atenção aqui. Ei, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 36, ele vai falar, amado irmão, que nós precisamos estar perseverando na fé, porque só assim nós alcançamos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Ei, amado irmão, mas nós vamos observar que ele dá um segundo motivo de o porquê eu e você devemos perseverar na fé. E ele vai dizer, amado irmão, para os irmãos hebreus, que eles devem perseverar na fé. O escritor vai dizer, amado irmão, nesta época, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele vai dizer que os hebreus, eles tinham um segundo motivo para perseverar na fé. Ele vai dizer que eles deveriam perseverar na fé, é porque a volta de Jesus estava próxima. Nós vamos ver que ele vai dizer assim, olha, ainda um pouquinho de tempo, ou seja, é pouco tempo, o que há de vir virá e não tardará. Agora medita comigo, meu irmão, assim no amado irmão, a qual esta carta foi escrita, e as cartas de Paulo, ele vivia na expectativa que a volta de Jesus podia acontecer a qualquer momento, era uma volta iminente, amado irmão. E nós vamos observar aqui que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Quem é que há de vir? O que há de vir virá, amado irmão, ele está falando a respeito do retorno de Jesus, ele está falando a respeito do retorno de Cristo. Ele vai falar o que há de vir virá e não tardará. Então por que os irmãos hebreus, eles precisavam perseverar na fé? Eles precisavam perseverar na fé em segundo lugar, porque a volta de Jesus estava próxima. Ei, amado irmão, e comigo não é diferente, e nos dias de hoje não é diferente, com você não é diferente. Nós precisamos perseverar na fé, porque Jesus, ele pode, amado irmão, voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo a qualquer momento. E se ele não voltar, amado irmão, para arrebatar a igreja, nós estando em vida, ele pode voltar no nosso particular. Ele pode nos chamar, amado irmão. Nós podemos morrer. E quando nós morremos, nós, amado irmão, Jesus voltou para nós. Então por isso, amado irmão, que nós precisamos sempre estar perseverando na fé. Por quê? Porque a volta de Jesus está próxima. No dia, amado irmão, em que a carta aos Hebreus foi escrita, amado irmão, o escritor já vivia na expectativa da volta de Jesus. Poderia acontecer
acontecer a qualquer momento, poderia acontecer, ele vai falar, é pouco tempo, e nós vamos observar que Deus, ele vai, amado irmão, falar através da sua palavra, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Aquilo que nós achamos que está demorando, ei, amado irmão, para Deus não está. Aquilo que nós achamos que é muito tempo, para Deus não é. E Jesus não voltou ainda para buscar o seu povo, é porque ele quer, amado irmão, chamar ainda pecadores ao arrependimento. Ele quer, amado irmão, levar mais pessoas para o céu. Mas enquanto isso, eu e você devemos continuar, amado irmão, a perseverar diante do Senhor, porque os sinais estão aí. Nós vemos o que está acontecendo, o que acontece no Oriente Médio, o que aconteceu esses dias no Rio de Janeiro, né, mano? No Rio de Janeiro, nós vemos o que está acontecendo no mundo. E Jesus falou, amado irmão, que um dos sinais é para o seu retorno, é o amor no coração do homem se esfriar. Hoje nós não vemos mais, amado irmão, o amor demonstrado no coração do homem. Hoje o homem, amado irmão, ele mata por qualquer motivo. Hoje, amado irmão, a violência entrou dentro dos lares. Criança, amado irmão, de conta do mundo, mas eu e você, mesmo em meio a esta violência, nós devemos continuar perseverando na presença do Senhor. Por quê? Porque a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, e Jesus, amado irmão, ele não vai demorar para voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos ver, amado irmão, que o mundo cada dia sistematicamente está caminhando em direção à destruição, e de 10 anos para cá, amado irmão, o avanço da tecnologia, ela cresceu de forma exagerada. Nós podemos contemplar, amado irmão, através das mídias sociais, as inteligências artificiais, criar imagem, criar vídeo, amado irmão, fazendo idêntico a uma. Nós vamos observar, amado irmão, Elon Musk projetando, amado irmão, outro planeta, povoar outro planeta. Então nós vamos observar que os sinais, eles estão acontecendo diante da nossa face, e em meio a isso, eu e você devemos perseverar. Não é não, meu irmão? Pode acontecer o que for, não é você se turbar, o seu coração se desesperar. Nós estamos firmes, nós estamos firmes com Jesus, amado irmão. Nós, amado irmão, se ele voltar para buscar o seu povo, nós subiremos, amando as celestiais. Então este é o segundo motivo de o porquê eu e você precisamos de perseverança. Porque, amado irmão, a volta de Jesus está próxima. Mas nós vamos ver que o escritor continua aqui no texto, e nós vamos observar que quando chega no verso de número 38, ele vai dizer: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, amado irmão, nós vamos observar, amado irmão, que o escritor aos Hebreus, ele vai falar, amado irmão, que os romanos, mas não só ele vai expandir, ele vai dizer que o justo, ele vive pela fé, e se ele recuar, amado irmão, nós vamos observar que Deus não vai ter prazer nele. Então nós vamos observar, amado irmão, que nós precisamos perseverar na fé. E nesta perseverança, nós podemos aprender aqui, em terceiro lugar, que nós não podemos andar, amado irmão, estruturado naquilo que nós vemos, mas a nossa visão, ela precisa estar focada no mundo espiritual. Nós vamos observar que o escritor aos Hebreus, ele fala assim: ei, vocês precisam viver pela fé, vocês creem em Jesus, vocês são justificados
justificado por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então vocês precisam andar pela fé. Vocês precisam andar focando no mundo espiritual. E se vocês retroceder, voltar, a minha alma não tem prazer em vocês. Então nós vamos observar, amado irmão, que o escritor aos Hebreus, ele vai, amado irmão, trazer uma mensagem de encorajamento, mas também vai trazer uma mensagem de alerta, amado irmão, porque a igreja estava passando por grande luta, a igreja estava passando por grande prova, e eles olhavam, amado irmão, em suas voltas, e só via luta, só via perseguição, era obedecendo a Jesus, mas mesmo assim as lutas aumentando, perseguição pelo Império Romano, perseguição pelos judaizantes. Aí o escritor diz assim: ei, vocês não podem focar no problema, vocês não podem focar na luta, vocês não podem focar na perseguição, vocês não podem focar na provação. Ei, vocês não vivem por aquilo que vocês veem, mas vocês vivem pela fé. Vocês são estruturados em Jesus, vocês são estruturados na palavra. Então não deixe que o problema, então não deixe que a luta, então não deixe que a adversidade venha roubar a fé de vocês, porque se vocês retroceder, diz Deus, aqui a minha fé não estará em vocês. Então nós vamos observar, amado irmão, que assim como os irmãos hebreus, nós precisamos de perseverança. Ei, amado irmão, por quê? Porque não podemos viver por aquilo que vemos, mas, amado irmão, viver pela fé. Amado irmão, e as coisas dando errado, e você dizendo: eu confio em Jesus, Ele pode mudar a situação, Ele pode mudar a história, mas se Ele não mudar, eu continuarei fiel ao Senhor, adorando o Senhor, porque a minha recompensa não é aqui na terra, é nas mansões celestiais. Amado irmão, como Paulo, ele vai louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele vai dizer, amado irmão, que adoraria o Senhor, mesmo se o Senhor tirasse o espinho na carne ou não tirasse, ele iria olhar para as alturas, olhar para a eternidade e glorificar o Senhor. Amado irmão, nós precisamos de perseverança. Por quê? Porque o justo não vive por aquilo que vê, não vive por aquilo que é aparente, mas ele vive pela fé. Ele olha, amado irmão, com olhar da eternidade. Ele olha, amado irmão, com olhar espiritual. Amado irmão, mas o escritor da carta aos Hebreus, aqui no texto onde nós lemos, no versículo de número 39, ele finaliza dizendo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ei, presta atenção aqui, amado irmão. Nós vamos observar que o escritor, ele vai trazer uma mensagem de encorajamento. Ele vai dizer: ei, nós, não só vocês, hebreus, mas nós todos precisamos de perseverança. E ele vai concluir, amado irmão, aqui no versículo número 39, escrevendo não só para os hebreus, mas também eles se incluindo, amado irmão, entre eles. Ele vai falar: olha, nós não somos daqueles que se retiram para por causa do problema, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, ou seja, e continuamos de pé diante das provações e das adversidades. Nós cremos e continuamos adorando, continuamos em fidelidade, mesmo em meio aos problemas e às adversidades. Então, amado irmão, o que é que nós podemos aprender aqui? Em quarto lugar, em cima do tema, necessitamos de perseverança. E sabe por que nós necessitamos de perseverança? É porque eu e você não
não somos daqueles que se desviam, mas que permanece firme diante do Senhor. Meu irmão, eu sei que a luta muitas das vezes é grande. Meu irmão, eu sei que a prova muitas das vezes é grande, mas até aqui eu e você podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se você se desviou, você que está nos ouvindo através da internet e quer voltar para a presença de Deus, nesta noite o Senhor, Ele está dando uma nova oportunidade. Ei, amado irmão, mas o escritor aos Hebreus vai dizer assim: nós não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas aquele que permanece firme para a conservação da alma. Ei, amado irmão, quero te falar nesta noite, continua lutando, continua de pé, continua buscando, porque vai valer a pena. Aqui, amado irmão, o escritor vai falar a respeito da conservação da alma, né? A nossa alma, ela não vai morrer, a nossa alma, ela vai viver eternamente. A nossa alma será conservada quando nós perseveramos e não retrocedemos. Mas quem retrocedeu e ainda está vivo, ainda há esperança. Escuta o que Deus está ministrando ao teu coração nesta noite. É tempo de se firmar com Jesus. É tempo de se firmar com Cristo. É tempo de se firmar com o Senhor. Então o tema da mensagem é: a necessidade de a perseverança. Por quê? Ei, amado irmão, em primeiro lugar nós aprendemos que nós necessitamos de perseverança, para que através da perseverança na fé, em fidelidade, em busca constante na presença de Deus, eu e você possamos alcançar a promessa. O versículo 36 diz: porque necessitai de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós aprendemos em segundo lugar que nós necessitamos de perseverança, é porque a volta de Jesus, ela está próxima. Nós vamos ver no versículo de número 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Nós aprendemos em terceiro lugar que nós necessitamos de perseverança, é porque eu e você, ei, amado irmão, nós não podemos viver por aquilo que vemos, mas por a fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos observar que o versículo 38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não prazer nele. Nós aprendemos em quarto lugar que nós necessitamos de perseverança, é porque não somos daquele que recuam para a perdição, mas aquele que permanece firme para a conservação da alma. Então persevera nesta noite. A mensagem de Deus para os nossos corações é a perseverança. Mas pastor, a luta está grande, a prova está grande, a prova na área financeira, na área da saúde, na área conjugal, familiar. Jesus não prometeu facilidade no evangelho. Ele falou que eu e você iríamos passar por aflição. Ei, amado irmão, mas a palavra de Deus vai falar que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, diante desta prova e desta luta, a mensagem de Deus para você é: não só para você, mas para mim, para os irmãos, você que nos acompanha através da internet, persevere. Meu irmão, persevere, vai valer a pena. Eu sei que muitas das vezes nós enfrentamos algumas situações e algumas provas que muitas das vezes dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo. E isso é normal porque nós somos seres humanos. Mas, amados irmãos, a bênção de Deus, ela é para aquele que persevera. A salvação é para aquele que persevera.
As promessas de Deus aqui na terra é para aquele que persevera. E eu e você precisamos, amado irmão, continuar perseverando. Se fraquejou, retorna para a presença de Deus. Se pecou, peça perdão, mas não largue Jesus por nada, porque certa feita Pedro falou, amado irmão, no Evangelho de João, capítulo de número 6, quando muitos estavam deixando Jesus, indo embora, porque Jesus tinha pregado um sermão duro. Ei, amado irmão, muitos se retirando de Jesus. Jesus olha para o seu discípulo e diz assim: se vocês quiserem ir embora, pode ir. Se vocês quiserem se retirar, vocês podem ir embora. Não fique pensando que estou prendendo vocês. Aí Pedro lança da palavra e diz: Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Se só Jesus, ele tem palavra de vida eterna. Só Jesus, ele pode nos salvar. Só Jesus, ele pode nos perdoar. Só Jesus pode nos levar para as mansões celestiais. Então, meu irmão, a mensagem de Deus para o teu coração nesta noite é: ei, persevere em meio à luta, à adversidade, em meio à provação. Porque, amado irmão, quando nós partimos daqui para a eternidade, eu posso confirmar diante das Escrituras Sagradas, vai valer a pena, amado irmão, ter trocado as coisas deste mundo por a presença de Cristo. Vai valer a pena, amado irmão, você viver uma eternidade junto com Jesus, amado irmão, na eternidade. Então esta é a mensagem de Deus para o teu coração. Necessitamos de perseverança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé nesta noite. Quero convidar nosso irmão Francisco para fazer essa oração. Seus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, ó Deus, como Tu falou aos nossos corações esta noite, meu Deus, que assim seja, Pai, de acordo, Pai, com a Tua palavra, que nós possamos andar em perseverança, Pai, diante da Tua presença. Ó meu Pai, o que Tu vê hoje em nós, meu Deus, qual é a fraqueza, qual é aquilo, Pai, que está distanciando cada um de nós dos Teus caminhos? Quais são os sentimentos? O que gerou, Pai, frieza no nosso coração? O que está, Pai, cobrindo nossos olhos com uma cegueira? Que nós não estamos enxergando mais Jesus? Que está, Pai, fazendo nós perdermos essa vontade de continuar lutando em meio aos problemas? Oh, meu Deus, vem te encontrar as nossas vidas nesta noite. Vem, Pai, nos renovando esta noite, meu Pai. Vem injetando esse espírito de avivamento, esse espírito, Pai, que não foge da luta. Oh, meu Deus, nos encoraja a estar buscando o Senhor a cada dia, independente da luta, independente da dificuldade, independente das lágrimas, meu Pai, independente do aperto no peito, das angústias. Oh, meu Deus, vai tocando sobre cada vida nesta noite. Pai, tantas vidas que estão aqui presentes, como aquelas que estão nesta live, vai, Pai, tocando do alto da cabeça à planta dos pés, vai fazendo, Pai, teu filho sentir a tua presença aqui esta noite. Oh, meu Pai, libera, Pai, da tua presença sobre cada vida, meu Pai, em nome de Jesus. Vai curando, Pai, essa cegueira, vai arrancando esse desânimo, Pai, vai arrancando, Pai, esse desespero sobre a alma, tudo aquilo, Pai, que tem consumido o teu filho e a tua filha, a não estar, Pai, carregando esta cruz, a não estar, Pai, buscando a tua presença. Pai, fica olhando para si mesmo, fica olhando, Pai, para aquilo que está fazendo de prioridade, com coisas seculares, meu Pai. Envolve cada vida, meu Deus, envolve cada coração, cada mente. Envolve, Pai, aquele que está, Pai, através desta live. Envolve, Pai, a vizinhança, meu Pai, aqueles que estão ouvindo este microfone aqui esta noite. Aquele, Pai, que ainda não reconheceu a Cristo. Aquele, Pai, que ainda não se voltou, Pai, para Ti, para se humilhar aos Teus pés, para carregar esta cruz, para receber também, Pai, a coroa, Pai, da salvação, a coroa, Pai, de honra, Pai, para todo aquele que completar o bom combate.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que essa noite tu possa visitar cada um, Pai, que está, Pai, ouvindo este microfone, cada um, Pai, que está através desta live, cada um, Pai, que está aqui presente. Oh, meu Deus, nós não queremos sair da maneira que nós chegamos neste lugar, Senhor. Por isso que eu te peço, meu Pai, oh, Deus, nos renova esta noite, nos aquebranta esta noite, meu Pai. Oh, Deus, nos transforma em crentes, em servos verdadeiros, meu Pai, em uma adoração sincera, meu Pai. Que não venha ser a crise que venha nos parar, que não venha ser o sopro do inimigo sobre as nossas vidas, que não venha, Pai, ser esse peso que está sobre a nossa alma, que está arrancando o temor, Pai, de estar buscando ao Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vai trabalhando, Senhor, aquilo que teu filho está vendo como barreira esta noite, que está vendo como empecilho, meu Pai, que venha ser quebrado pelas tuas mãos. Oh, meu Pai, desembaia a tua espada, Senhor, flamejante, meu Pai, vai cortando todo o mal, vai cortando, Pai, toda a perseguição do inimigo, tudo aquilo, Pai, que ele tem colocado dentro da casa do teu filho, dentro da casa da tua filha, Senhor, a destruição deste lar, a destruição, Pai, desta vida que está lutando para estar na tua presença, aquele, Pai, que não reconheceu a Cristo, aquele, Pai, que ainda não se rendeu a ti, meu Pai, entra com providência sobre cada casa, entra, Pai, com providência sobre cada vida, Senhor, que teu Espírito Santo possa ir tocando nesta noite, do alto da cabeça à planta dos pés. Ei, meu Deus, opera aquilo que nós não podemos fazer aqui esta noite. Opera, Pai, com a tua graça, Senhor. Opera com a tua unção, Senhor. Opera, Pai, com o teu Shekinah. Meu Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Oh, meu Deus, é isso que nós clamamos esta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz...